Bom momento, estou aqui de novo depois desse tempo sem aparecer para falar um pouco de algumas ideias e de alguns conceitos que podem nos ajudar a entender esses ataques às escolas, a radicalização à direita desses jovens que cometem atentados às escolas. Eu vou falar muito rapidamente de cada uma dessas ideias que estão por trás. A primeira, e várias dessas ideias já vieram antes aqui que eu comentei nos meus vídeos, é o niilismo. O niilismo é essa noção que vem lá dos gregos antigos, aí vem a palavra nihil, né, que é nada, que é um direcionar-se ao nada, o amor ao nada, que significa que há uma compreensão de que nada importa, nada faz diferença ou que não tem o que fazer. Isso está muito ligado nesses jovens que são radicalizados, seja pelo masculinismo, red pill, essas ideias de que eles são homens que sempre vão sofrer por não serem alfas ou sigma, toda essa pseudociência masculinista tirada simplesmente do além para justificar uma posição de dificuldade de socialização ou uma dificuldade de dar vazão aos seus desejos eróticos. O niilismo, que é essa percepção de que nada faz diferença ou que a vida não tem sentido nenhum, se liga ao fatalismo. Então, o fatalismo, não há nada o que fazer, não tem como mudar essa ordenação que é essencial, características inatas que nascem com a gente em todo esse delírio masculinista. Já o supremacismo pega o fatalismo no sentido de caminhamos necessariamente para uma guerra racial. Em ambos os casos, os jovens radicalizados pelo masculinismo, e aqui eu abro um parênteses, vários vão ser radicalizados tanto pelo masculinismo, mas também serem cooptados em alguma medida ou aderirem ao supremacismo branco e ao nazismo, e o contrário acontece o mesmo, porque não existe fascismo e, portanto, não existe nazismo sem ter um coração masculinista, de presunção de que o homem é o centro de toda a pirâmide social, econômica e política da humanidade. Bom, ambos caem no fatalismo no sentido de não ter que fazer. Entretanto, há uma última possibilidade. Tanto os incels, tanto esses jovens que entram pelo masculinismo, celibatários involuntários, não conseguem ter relações com mulheres, tanto eles, os incels, o MGTOW e todos esses tipos de separatismos masculinos contra as mulheres, extremamente misóginos, contra os supremacistas brancos, eles entendem que há um niilismo, há uma decadência, há uma falta de sentido, mas no fatalismo deles há uma última agência possível nesse fatalismo que o niilismo os leva. Eles precipitam um ataque, e aí, no caso masculinista, tanto quanto o supremacista branco, eles têm algo que é da nossa cultura milenar ocidental, a noção de mártir. O mártir é aquele que morre por uma causa e é vangloriado por ela. Portanto, quando eles cometem esse atentado, eles não acham que vão reconfigurar a estrutura do que eles entendem como subjugadora, seja do homem branco, ou seja subjugadora do homem que não é alfa ou sigma como eles, os masculinistas, acham. Vejam que eu estou falando paralelamente de neonazistas e masculinistas, mas muitas vezes é o mesmo público, é o mesmo tipo de jovem. Tanto que a gente presta muito mais atenção nesses ataques, não por acaso, para jovens brancos solitários, porque eles são o grupo que é capturado pela extrema-direita para cometer esses atentados. Bom, em ambos os casos, masculinistas e neonazistas, eles não acreditam que eles vão mudar efetivamente a configuração do mundo, mas que eles vão precipitar caos. E o caos é importante para reconfigurar a sociedade. E aí entra uma outra ideia que está ligado tanto ao niilismo que eu falei lá no começo, quanto ao fatalismo das condições. A estrutura de poder é essa, eles se sentem subjugados ou sendo eliminados da Terra, no caso do supremacismo branco, e aí eles chegam numa ideia de fundo que é o aceleracionismo. A noção de que a nossa sociedade não tem mais salvação e, portanto, eles vão tentar causar o colapso o mais rápido possível. Como que se causa o colapso o mais rápido possível? Pelo aceleracionismo, que é uma filosofia um tanto obscura, passou a ser o fundamento de grupos neonazistas ao redor do mundo que pensam em precipitar exatamente o colapso da sociedade. Eles entendem então que não tem o que fazer com essa sociedade, nessa configuração. Então é importante causar a ruptura do tecido social. Como que eles causam isso? Atentados, massacres. Isso significa que tanto os masculinistas que cometem atentados quanto os neonazistas, primeiro, são jovens que são radicalizados numa agenda de extrema-direita. Segundo, eles reconhecem o niilismo, a falta de sentido, eles reconhecem o fatalismo, não tem o que fazer nessa estrutura contemporânea de como as coisas estão, segundo a visão deles. Eles encontram no aceleracionismo um caminho
E isso é muito importante para nós notarmos, porque às vezes a gente acha que, pô, não tem sentido nenhum o cara se matar para fazer isso. Para eles é o único ato de sentido. Como combater isso? Passa pelo mesmo dispositivo que faz eles se radicalizarem. Conceder um espaço de pertencimento. Construir um espaço de pertencimento, de escuta, porque quando a gente não consegue incluir esses jovens, não consegue fazer com que eles se sintam pertencentes a uma comunidade, as comunidades que eles encontram são comunidades radicalizadas à direita, que eventualmente alguns deles serão levados a cometer esses atos, esses massacres, esses assassinatos e também a cometerem suicídio, ou serem, na linguagem deles, suicidados pela polícia, serem mortos pela polícia, o que torna eles, nessa visão bastante problemática interna, como mártires mais elevados. Era essa a conversa por hoje. Vamos arriba!